Salve toda pura, toda santa, toda imaculada sobre a sua vida. É simples, cara. Nós temos o historiador Eusébio Cesareia, história eclesiástica ali, fala que Pedro esteve em Roma 25 anos, onde foi batizado, etc. Vemos Santo Irineu, os dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, tal, etc. Vemos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que declara também que onde está o bispo é a Igreja Católica. Vemos em 1 Pedro 5,13, nome simbólico, como Eusébio Cesareia, histórico que diz que Pedro estava ali em Roma, etc. Vemos evidência bíblica que Pedro, ele é que chefia a igreja. Vemos que foi dada autoridade a São Pedro, e etc. Cara, e os caras têm a cara de pau de falar que Pedro nunca teve Roma, que Pedro não foi papa, que o ministério de Pedro é infalível, como diz Augusto Nicodemos, e etc. Cara, é simples, pô. Leia a Escritura. Eu quero que me prove de versículo e capítulo. Mas só vamos aqui continuar o vídeo do Pedro não era um papa, que é o Resposta Cristã, né? Que tem muito vídeo desses pessoal aqui do grupinho do Lucas Banzoli. Jerusalém para obter uma confirmação dos apóstolos. Ele fica 3 anos pregando o evangelho, só depois ele vai a Jerusalém. Quem apresenta São Paulo para os discípulos ali é Barnabé. Quando ele se converte ali, quando ele começa a pregar, ó, olha só para dar essa pincelada, Atos, quem entender a origem, Atos dos Apóstolos, olha só, Atos dos Apóstolos, ó, Atos dos Apóstolos 9, vemos aí a conversão de São Paulo, 26, ó, chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, ó. Paulo tentava juntar-se aos discípulos, porque Ananias já tinha imposto a mão, Atos dos Apóstolos 9:17, sobre São Paulo, mas São Paulo ele tentava se ajuntar ou caminhar, se preferisse, com os apóstolos. Mas os apóstolos tinham medo, porque Saulo fazia o quê? Devastava a igreja. Só você pegar ali Atos dos Apóstolos 8:2. Entrando alguns homens piedosos, trataram de enterrar Estevão a fim de Estevão, e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. O 3, ó, Atos 8:3. Devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancavam delas homens e mulheres, e os entregava à prisão. Simples entender isso. Mas por que Paulo não teve lá um contato direto aos apóstolos e tal? Por essa questão, historicamente falando. Certo? Olha só. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não querendo que se tivesse tornado discípulo. Olha só, aqui que entra o ponto-chave. Atos Apóstolos 9:27. Aqui vemos com Vicente que tem uma igreja estabelecida e fundada, e temos um pastor, como ali Atos Apóstolos 2:14, quem começou a pregar foi São Pedro. Vemos a autoridade de São Pedro. 27. Então, Barnabé, quem é Barnabé? Discípulo. Apóstolo. Levando-o consigo, apresentou aos apóstolos, e contaram-lhes como Saulo vira ao Senhor no caminho, e que ele dava, que havia falado, e como em Damasco pregava com desassombro o nome de Jesus. Ponto-chave. Está apresentado aqui São Paulo para os discípulos. Por causa de quem? Pelo amor de Deus, ô protestante. Ali,
ele reconhece ali. 14 anos mais tarde, Gálatas 2, ele subia ali em Jerusalém para conhecer Cefa e etc, tal, para não ter caminhado em vão. Anos pregando o evangelho, só depois ele vai a Jerusalém. Porque ele não entendia que ele dependia, né, dessa validação dos demais apóstolos do ministério dele. Só depois de 3 anos ele vai a Jerusalém, e quando ele vai a Jerusalém pela primeira vez, ele não se dirige apenas a Pedro, mas ele se dirige também a... Inclusive, né, é nesse contexto que você tem aquele versículo que ele fala que Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. Então, assim, é uma expressão muito estranha para você se referir... Estranha não, o bispo ali é Tiago. A jurisdição ali é Tiago. O bispo dos bispos é São Pedro. O que diferencia, como falei no outro vídeo ali, de São Tiago para São Pedro? Só você meditar Mateus 26 ou Mateus 16, 18, 19. Lucas 22, 31. João 21, do 15, 7. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso que diferencia dos demais. Pedro tem a chave, Pedro tem a revelação, Pedro tem o envio, Cristo rogou por esse ministério e etc. Por isso que São Paulo tem que ir lá, por mais que ele recebeu a visão, por mais que ele recebeu a revelação, por mais que ele foi batizado, mas ele tem que ser conhecido pelas colunas. Tanto que ele vai expor o seu evangelho, que foi dado por revelação. Esses historiadores, misericórdia, cara. Sabe o que é o ponto principal do protestante? É distorcer a interpretação do magistério. O magistério fala através da tradição da patrística que Pedro é o Papa. Não, o cara vai lá, pega a patrística e fala que Pedro, lê a patrística e fala que Pedro nunca foi o Papa, nunca foi o bispo de Roma. Pedro não era o Papa. Então quem era o Papa? Era Martinho Lutero, João Calvino, Wesley, ou quem você quiser? Oh, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é um... João 14. Não, é João 1. Até esqueci o versículo, cara. João 1. Olha só. Pra gente ver a diferença aqui, ó. Qual é a diferença dos demais ali? Olha só, vou mostrar uma coisa muito interessante que as pessoas lêem esse versículo. João 1, 42, ó. Levou a Jesus, e Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora você pega, ó, grava o termo Cefa. Como São Paulo, em Gálatas, o versículo bíblico protestante aí usou, 2:9, Saulo se refere a São Pedro. Qual termo? Só, Tiago, Gálatas 2:9. Tiago, Cefa. Olha só. Quem é a Cefa? Quem é essa Cefa que Cristo está falando? Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. João 21:15. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Você pode continuar, ele vai dar o gênero de que morte Pedro vai glorificar a igreja. Fundar a igreja, como diz a patrística, de ponta cabeça, martirizado, tal, etc. Aí fica Lucas Manzoli, Pedro Gaiol, diz que é um historiador, mas para mim é mais um mentiroso. Então, assim, Bruno Lima e o outro eu não sei quem é. É uma expressão muito estranha para você se referir a 3 apóstolos se um deles era um papa. Né? Quando você se refere aos 3 como colunas, você está colocando eles em pé de igual. Saulo, Paulo, ele se referiu o nome de Tiago, Pedro, João. Tiago,
vírgula, e Cefa, para a gente entender quem é a pedra que vai edificar essa igreja, para a gente entender a quem o verbo orou. Lucas 22, 31. Jurídica, né? Ou, no mínimo, numa igualdade de honra. Mas uma questão importante que esses autores, e isso eu acho que é a conclusão da historiografia moderna, ou desses teólogos exegetas, né, modernos, que é mais deletéria. Você não precisa nem ser teólogo, você não precisa nem ser esse teólogo moderno. Simples, a Bíblia deixa bem claro o que a Bíblia está se referindo. Os caras estão muito nesse contexto de diploma, de mestrado, de teólogo renomado. A Bíblia está aqui, cara. Simples, para você entender o texto. O que diferencia de Tiago e João? Cefa. A quem foi dada a revelação? Mateus 16, 15. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te isso, mas meu Pai que está no céu. Te dar-te-ei a chave de ligar e desligar. Atos dos Apóstolos 2, quando desce o parágrafo, quando a igreja se torna pública, quem está pregando primeiro ali? Olha só, o diferencial, visão desses historiadores modernos. Atos, os caras eles querem mudar a interpretação bíblica, cara. Cadê o versículo bíblico? Até agora, um versículo bíblico. 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11. Olha, você imagina. Tá ali os 11. Os 12. Quem se pronuncia primeiro a pregar? São Pedro. Olha, vamos mais. Atos 1, 15. Em um dia daqueles, vamos ler com calma para a gente entender. Ó. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro. Como Pedro não é o líder dos apóstolos? O termo Papa não tem aqui ainda. O dogma desenvolvido sobre o papado, aqui por enquanto vamos ter aqui chefe, príncipe dos apóstolos. Com o passar do tempo, a igreja vai entendendo com os documentos, com os pais patrísticos que reconhece Pedro é o primeiro papa, como diz a história eclesiástica, como diz Santo Irineu de Leão e etc. Olha só. Atos 2,14, Atos 1,15. Atos, olha só. Olha a autoridade de São Pedro, que o cara fala que Pedro não dava ordens aos apóstolos. Atos 8, ó. Olha a autoridade de São Pedro, cara. Atos 8, 20, ó. Porque ali está o Simão Mago, aqui ele se impressiona com a posição das mãos, milagres e prodígios acontecem, é cheio do Espírito Santo por a impressão das mãos pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e João, certo? As colunas. Simão ele fica espantado, quer comprar esse dom com dinheiro. E Pedro fala, ó Pedro aqui usando a sua chave de ligar e desligar, ó Pedro usando a sua autoridade contra os hereges. Atos 8, acho que o protestante não viu esse versículo bíblico, né? 20, ó. Com calma, é assim que a gente faz apologeta, lendo a Bíblia com calma. Se você for, respondeu a multidão, ó, maldito, ó, seja teu dinheiro. E tu também julgai com poder comprar o dom de Deus, ó, com calma. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá parte 21 nesse ministério. Ó, não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração
não é puro diante de Deus. Olha só, Atos Apóstolos 15:7, vemos ali a preeminência e autoridade de São Pedro. Aí fica esses apologetas, distorce tudo isso aí. Por quê? O protestante ele não quer estar sobre uma pastoreio, sobre a jurisdição, sobre a obediência do bispo, ou do bispo universal, etc. Não, ele quer fazer o que ele quer, cara. Até São Paulo teve que estar sobre um pastoreio. Por isso que ele vai lá em Jerusalém, para estar sobre esse pastoreio. Senão ia caminhar em vão, por mais que ele tenha a revelação. A deletéria É ruimzinho esses caras. É justamente o fato que eles dizem que os autores do Novo Testamento eles não têm nenhuma noção de um ofício petrino. Esse é o maior problema. Tudo que o Novo Testamento diz a Pedro, não há em vista a ideia de um sucessor de Pedro que vai herdar essas prerrogativas. Ali o São Pedro já mostra a sucessão apostólica. Como São Judas se traveu teve um sucessor, assim São Pedro vai ter. Porque São Pedro, os apóstolos não vão durar eternamente. Eles vão deixar sucessores para continuar essa revelação. Como surge o sucessor? Eu pôr a imposição das mãos. Como São Timóteo ali foi posto a mão por São Paulo. 2 Timóteo 1,6. Para reavivar a chama. Ou Atos 8, 14 a 17, vemos ali a imposição das mãos. Saulo ali também, Paulo, quando se converte, está ali, Atos, Apóstolo 13, 2 ali, enviado pelo Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé, depois por imposição das mãos, etc. Lá no Velho Testamento também fala, Moisés pôs as mãos sobre Josué e os bispos ali, ou os bispos não, os sacerdotes ali que tinha, que aliviou a carga de Moisés, etc, que seu sogro Gesto falou, Moisés, essa carga é muito pesada para vocês, e capacita pessoas para julgar as causas menores, as causas difíceis é com você. E Moisés escolhe sacerdotes, ele, príncipes, e impõe as mãos. Deuteronômio não, Êxodo, se eu não me engano, 18, 19, em diante. Você pegar em Números 27, do 15 em diante, você vê ali, Josué é enviado para a imposição das mãos, e Deuteronômio 34, 8, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com o Novo Testamento. As Apóstolos 6 ali, o Diácono, Felipe, Santo Estevão, tal, etc., Pararariri, foi enviado para a imposição das mãos. E muitos sacerdotes aderiram à fé. Essas prerrogativas. No fim das contas, a interpretação de Tertuliano... Os caras, eles querem convencer. O protestante devia questionar, cadê o versículo bíblico? Nós, protestantes, só acreditamos versículo e capítulo. O cara está fazendo uma live aqui com Lucas Bonzoli, com Pedro Gaiol, etc. Mas cadê os versículos bíblicos? Que é a mais aceita mesmo, porque Tertuliano, escrevendo no século III, ele vai dizer justamente o seguinte: olha, gente, tudo que é dito sobre Pedro é só sobre ele. Não foi herdado por mais ninguém. Então, assim, embora Tertuliano... Começou a falar de paz da igreja. Dá um pause aqui. Olha só, um dos escritos de Tertuliano, reconhecimento da rocha. Tertuliano, em De Pudicitas, sobre modernista, reconheceu que Pedro foi a rocha sobre a qual é a igreja edificada, mas argumenta que o poder das chaves foi pessoal a Pedro e não transferível autoricamente a todos os bispos. Aqui já é um equívoco tertuliano. Ele reconhece que essa chave sim, mas essa chave não pode ser transferida para outro sucessor. Mas o próprio Cristo deu a chave para ele. Quem tinha essa chave? Ele é assim. Cristo ele tem poder para dar a chave a quem ele quer. Então, essa chave vai passando
de sucessão a sucessão, para continuar os sucessores Petrino. Não tem como essa visão. Olha os caras usam a fala de paz da igreja e distorce, cara. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.